Olá meus amados, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos falar um pouco aqui nesse vídeo acerca das carnes que podem e as que não podem comer. Lá na lei de Moisés, no Antigo Testamento, nós vemos especificamente em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14, onde Deus, através de Moisés, traz as leis acerca das carnes imundas, daquelas que não se podem comer e das que podem comer. Em contraste com esses dois textos, nós iremos falar também acerca do que Paulo fala lá em Romanos capítulo 14, onde ele fala sobre a tolerância para com os fracos na fé e a liberdade e a caridade dentro desse contexto acerca de alimentos, daquilo que pode, daquilo que não se pode comer. Lá em Levítico capítulo 11 fala sobre os animais que podem e o que não podem comer. Lá está uma lista enorme, nós não vamos falar aqui no vídeo para que o vídeo não fique muito longo, mas você pode ir lá e conferir. Também em Deuteronômio capítulo 14 está uma lista enorme dos animais que podem e dos que não podem comer. E lá fala sobre os répteis, sobre as aves, sobre os que andam na terra, sobre os que rastejam e sobre aqueles que estão no mar. Lá diz que o animal que tem a pata fendida e que remói, esse nós podemos comer. E aquele que tem a pata fendida, mas não remói, desses nós não podemos comer. Então você vai lá e confere e veja quais os animais que podem e que não podem comer segundo o costume da lei de Moisés. Esse tema é muito importante porque muitas pessoas hoje, eles acabam fazendo acepção de pessoas e julgando pessoas referente a esses costumes, o que pode e o que não pode comer. Muitas pessoas não comem carne de porco, por exemplo, porque está escrito lá em Levítico e Deuteronômio que a carne de porco está inclusa na lista dos animais que não se podem comer porque são impuras, são imundas. Dentro daquele contexto nós entendemos que Deus estava trazendo uma lei ao povo de Israel para que eles não se contaminassem tanto na questão da saúde como também espiritualmente quando desobedeciam àquela lei. Então a carne de porco, assim como as outras carnes lá da lei de Moisés, podem ou não serem consumidas por um cristão. Bom, se você é um judeu e não um gentil, você vai querer obedecer essas leis. Porém, para os gentios e também para os judeus convertidos ao cristianismo, eles não têm necessidade de guardarem essas coisas. Por quê? Porque Cristo cumpriu com a lei e essas coisas não valem mais para a igreja, não servem mais como mandamentos e estatutos para a igreja. Nós somos salvos pela fé, pela graça em Cristo, mediante o seu sacrifício e não pelas obras da lei. Esses costumes e tradições da lei eram trazidas até que Cristo chegasse. Era um aio, era uma seta até Cristo. Hoje nós somos salvos através de Cristo. Ele é o corpo. A lei era sombra, diz a Bíblia, e Cristo é o corpo. Nós somos salvos e justificados pelo corpo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, Ele é o nosso sacrifício, é Ele que morreu por nós ali na cruz para nos trazer vida. Aliás, nenhum homem foi capaz de cumprir com a lei de Moisés, e eles precisavam sempre estar oferecendo sacrifícios, cordeiros, bezerros, bodes, para poderem expiar o seu pecado. Mas Cristo morreu uma vez para justificar para sempre todos os que pela fé creem nele. Por isso Paulo fala a respeito desse assunto em Romanos capítulo 14, referente aos fracos na fé. Ali Paulo diz que nós não devemos julgar. Paulo fala que o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come. Por quê? Porque Deus o recebeu por seu. Paulo também diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e fé e alegria no Espírito Santo. No versículo de número 2, por exemplo, aqui de Romanos capítulo 14, Paulo diz o seguinte: porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Se você crê que não pode comer carne de porco, se você não se sente bem, se a consciência te acusa ao você comer a carne de porco e você entende que aquilo vai te fazer pecar, é melhor que você não coma, porque é a consciência que vai fazer com que você peque. Agora, se você come naturalmente e entende que aquilo ali não vai trazer para você nenhum tipo de contaminação, você entende que ao comer aquilo ali não vai te prejudicar em nenhum sentido na questão espiritual, então você pode comer sem nenhum problema. É o que Paulo fala também lá no versículo 23, ele diz: mas aquele que tem dúvidas se come está condenado. Por quê? Porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Veja o que é que Paulo fala acerca desses assuntos. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que vêm para a paz e para a edificação uns para com os outros. Não destruas, mais uma vez ele repete,
por causa da comida, a obra de Deus. É verdade, disse Paulo, que tudo é limpo. Tudo é limpo. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Pacto, todos os alimentos foram considerados limpos. Por quê? Porque já não mais isso nos contamina. Cristo tirou toda a condenação e toda a maldição sobre nós, a qual a lei trazia para os que transgrediam ela. Por isso ele disse: não destruas por causa da tua comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para aquele homem que come com escândalo, ou seja, que come com dúvida. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, preste atenção nesse versículo, aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Por quê? Porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, tudo aquilo que você come, se você come carne de porco com dúvidas, então você está condenado, você comete pecado. Por quê? Porque você come com escândalo, você come com dúvida. No versículo 1 também, por exemplo, Paulo diz: ora, quanto ao que está enfermo, na fé recebei-o, não com contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo pode comer, o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Você entende por quê? Porque hoje nós não precisamos mais se submeter a esses sacrifícios, a esses costumes da lei, porque isso era para o antigo pacto, isso era no Antigo Testamento para o povo judeu, para os hebreus. Aquilo era uma sombra, era um aio, uma seta até Cristo. Após Cristo ter vindo, onde deu-se início ao Novo Testamento, ao Novo Pacto, ao Novo Concerto, à Nova Aliança, já não é mais necessário se submeter a esses costumes. Porque nós somos justificados pela fé em Cristo, não através daquilo que nós comemos ou não comemos. Porém, o que você deve fazer é o quê? É não comer com dúvida. Se você come com dúvida, como está escrito aqui no texto, você está condenado. Porque tudo que não é de fé é pecado. Em Atos capítulo 21 tem um texto interessante que eu queria deixar para vocês, onde Paulo pregava, evangelizava, que ele é apóstolo a todos os gentios, falando ao povo que não andassem segundo os costumes da lei de Moisés e não se circuncidassem. Tanto é que ele foi repreendido e julgado por muitos como transgressor, como desobediente a Deus, porque pregava a graça de Deus. Veja o que está escrito no versículo 21 do capítulo 21 de Atos. E acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Paulo pregava isso, e nós continuamos pregando isso, que não devemos andar segundo o costume da lei, que não devemos circuncidar, enfim, esses sacrifícios, esses costumes da lei, já não são observados pela igreja, porque somos salvos por Cristo, mediante a fé em Cristo. Veja o que está escrito no versículo 25. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito, e achamos por bem que nada disto observem, ou seja, nada daquilo que está escrito na lei, costumes, tradições, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue do sufocado e da prostituição. Ou seja, Paulo está dizendo, essas coisas são necessárias que os gentios guardem, do sufocado, da prostituição, do ídolo, do sangue, essas coisas nós devemos guardar, mas carnes imundas, costumes, sacrifícios, circuncisão, sábado, diferença entre dias e dias, essas coisas já não são mais lícitas para nós, porque não trazem para nós nenhum tipo de edificação espiritual. Hoje nós vemos muitos crentes aí, muitos pastores, muitas pessoas cobrando, exigindo e até que tipo perturbando, como diz o texto, os gentios, dizendo a eles que eles têm que guardarem essas coisas, que eles têm que se submeterem a essas coisas, aos costumes da lei, àquilo que a lei ordenava que o povo hebreu fizesse. Paulo escreveu isso e repreendeu muitos dos judeus, dos religiosos na época, porque eles estavam obrigando alguns gentios a circuncidarem, a guardarem a lei, dizendo que se eles não fizessem isso, eles não poderiam ser salvos. Se você comer carne de porco, você está pecando. Se você comer isso e aquilo outro, você está pecando. Se você não guardar o sábado, você está pecando. Tem muitas pessoas, muitos religiosos hoje em dia que são tão fanáticos e pegam isso tão a sério, essa questão das carnes imundas, que eles nem criam animais em casa, animais imundos, como cachorro,
coelho, como porco. Eles acham, eles entendem, eles sentem que ao criar aquilo ali, eles estão de alguma forma se contaminando. Existe uma religiosidade cega que os fazem pensar dessa forma. E isso é um engano, porque na graça não há mais esse julgo, não há mais essa condenação, não há mais esse peso, essa consciência que Cristo tirou ali na cruz, que Cristo derrubou essa separação que havia entre nós e Deus, entre nós e os judeus. Essa separação que havia entre nós, essa parede, essa barreira, onde está escrito no texto, Cristo derrubou, que fazia divisão entre nós e o nosso Deus, ou seja, a lei dos mandamentos. Veja o que está escrito no versículo 19 do capítulo 15 de Atos. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Se você é gentio e se converteu a Deus, ninguém pode te julgar, nem te condenar, nem te perturbar. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Lá na frente, no versículo 29, ele fala que vos abstenhais das coisas sacrificadas ao ídolo. Mais uma vez ele repete, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Dessas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. O próprio Espírito Santo, através de Paulo, da igreja, exortou e ensinou o povo que não era necessário eles se submeterem à lei de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Essas coisas são necessárias que nós guardemos. A idolatria, os ídolos, nós não podemos adorar outros deuses. Nós adoramos a um Deus único, o sangue, que está escrito desde o princípio, porque a alma é a vida do animal, a carne sufocada também porque contém o sangue, a prostituição, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Enfim, nós precisamos discernir aquilo que está escrito, aquilo que a igreja, que Paulo e os discípulos ensinaram à igreja, isso nós devemos cumprir. Aquilo que eles não ensinaram, nós não devemos cumprir, porque não é nossa obrigação, porque não pertence a nós. Nós devemos discernir isso. Estamos na nova aliança, no novo pacto e no novo testamento. E na nova aliança, no novo testamento, não há essa obrigatoriedade de cumprir com essas coisas. São muitas coisas. Se fosse para mim falar aqui todas nesse vídeo, o vídeo ficaria muito longo. Mas aqui está apenas uma dessas coisas, que é as carnes imundas, aquilo que pode e aquilo que não se pode comer, que hoje gera muitas dúvidas e muitas consequências na igreja e na vida de muitos crentes. Muitos estão com consciência pesada, muitos estão aí achando que estão em pecado porque comem carne de porco. Enfim, são várias coisas que as igrejas hoje infelizmente não têm esse discernimento. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo.